Voltamos agora em definitivo com mais uma edição do programa Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Lembrando que este programa também está à sua disposição na internet, por meio do portal riobranco.net e também no nosso canal no YouTube. Como eu falei na abertura, nós temos o prazer de conversar hoje com o presidente nacional do Partido Novo, o empresário Eduardo Ribeiro. Seja bem-vindo, presidente. Lembrando que o senhor está no poder, no cargo, há pouco mais de 3 anos, 3 anos e meio, não é isso? Isso mesmo. É uma honra recebê-lo aqui. Muito boa noite. É toda minha, muito obrigado por estar aqui. E num momento tão especial em que o Novo está vindo do Acre, abrindo sua convenção executiva, de fato, já com um deputado estadual, o nosso Emerson Jarudo, que tem feito um trabalho excepcional, o deputado estadual mais votado da cidade de Rio Branco. Estamos muito felizes em poder começar essa construção aqui na região. Legal. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Prazer recebê-los mais uma vez aqui na bancada do Tribuna Livre. Escolha aí, vocês fiquem à vontade. Quem escolhe, quem faz a primeira pergunta? Eu sou um cara que aprendi com meu avô. Preferência para os mais velhos. É? Então pronto. Doutor Eduardo Ribeiro, eu tenho uma completa aversão à nossa estrutura partidária. Muito simpaticamente, eu a denomino de anárquica. E quando estou nos momentos de indelicadeza, bagunçada. Nós hoje temos 30 e tantos partidos legalmente registrados no Brasil. A nossa Câmara de Deputados é representada no partidário de 21 partidos distintos, no Senado 16, e o Partido Novo surgiu aumentando a quantidade dos partidos. Eu pergunto, por que o Novo ainda não atingiu a qualidade que se propôs a ser? Doutor Narciso, eu acredito que a gente já está muito no caminho, inclusive sou muito confiante de que a qualidade dos nossos deputados já é bem superior à média dos nossos políticos, com todo respeito aos outros partidos. Porque o Novo exatamente esse mesmo sentimento de indignação do senhor foi o que moveu as pessoas lá atrás a criarem um partido político. Mas com essa pergunta, poxa, já tem mais de 30 partidos, por que a gente não escolhe um e tenta fazer alguma coisa? Pois eles tentaram. Só que quando você leva pessoas com as ideias que nós tínhamos, ideias liberais, ideias de transparência, ideias de governança, ideias de respeito ao dinheiro público, nós encontramos muita resistência dentro dos caciques partidários. Muitos partidos políticos têm dono no Brasil, São poucos aqueles que podemos dizer que são partidos democráticos amplos. Então, qual foi o diagnóstico? Bom, não vai dar para vir por aqui. Podemos até escolher bons candidatos, investir neles, mas em algum momento eles vão ser deixados de lado, vão ser escanteados, vão ser boicotados dentro dos seus próprios partidos porque não querem se aderir à cultura institucional que estava ali vigente. Então, o diagnóstico foi claro, bom, temos que criar o nosso próprio partido. E isso é muito difícil no Brasil. Nós foram 5 anos coletando assinaturas, As assinaturas foram mais de 500 mil assinaturas em todos os estados da federação. Temos que registrar em cartório. Foi um trabalho hercúleo para conseguir dar entrada no registro do partido, que só saiu em 2015. Foi de 2011 a 2015 tá aqui, trabalhando para conseguir montar um partido. E olha que legal, o Novo é o primeiro partido no Brasil desde a redemocratização que não é a dissidência de um outro partido, que não é uma dissidência da Arena e não é uma dissidência do MDB. Todos os outros, em algum momento, foram a dissidência, grupos políticos que brigaram, saíram e formaram o seu próprio partido. O Novo não. Foram 181 fundadores e nenhum político. Não tinha nenhum político novo. Isso pode ser ruim, por um lado, pela inexperiência, pela falta de vivência no campo político, mas era bom por outro, porque você não trazia os vícios que a gente condenava. E conseguimos, a partir daí, com governança que nós temos do setor privado, enfim, das empresas, das grandes corporações, criar um modelo em que no futuro ele seja sustentável, mas principalmente democrático, e que você consiga construir o seu espaço dentro do partido pelo seu próprio mérito e não porque você conhece o dono da legenda, o cacique do partido. Doutor Eduardo,
Quando eu fui eleito, eu fui pelo PMDB. Tempos depois, eu passei para o PFL. O PFL por quê? Porque era um partido liberal. Um partido que era contra o aumento de impostos, uma série de posições liberais. A prevalência do Estado sobre o cidadão. Muito bem, eu digo, esse é um partidozinho acertado. Quando eu fui para lá, Narciso, todo o aumento de imposto que o governo jogava no Congresso Nacional, o PFL era o líder para apoiar. Aqui eu vejo no Novo algumas ideias programáticas que eu achei muito interessante. E eu gostaria que o senhor me explicasse melhor. Por exemplo, o que seria um Estado simples, leve e eficiente? Esse é o primeiro. Vou fazer só essas primeiras duas comparações. Um Estado simples, leve e eficiente. E o segundo, fim dos privilégios e das mordomias com o dinheiro público. Me detalhe o que significa isso, que está sendo colocado em prática pelo partido com os seus deputados. Vocês têm dois na Câmara, né? Três. E com o governo de Minas. Doutor Osmir, acho que é até importante fazer uma introdução, porque o Novo, de fato, é um partido liberal, né, pelos seus valores e princípios que defende, mas nós entendíamos que não bastava apenas estar no papel, no manifesto, na carta de princípios, escrito ali que o Novo era um partido liberal. Era importante trazer pessoas que tinham essas convicções genuínas e também mecanismos de controle para evitar que em algum determinado momento o partido abandonasse o que estava escrito lá no manifesto e simplesmente se adequasse à cultura vigente da política. Então, em alguns modelos de governança que para nós são essenciais, por exemplo, quem é dirigente do partido, eu sou o presidente do partido, eu sou um dirigente partidário, eu não posso ser candidato, eu não posso ter um mandato eletivo. A minha função é ajudar, é preparar, prospectar e depois fiscalizar aqueles que vão ter no nosso mandato. Por exemplo, todos os mandatários do Novo assinam um termo de compromisso quando assumem seus cargos como mandato novo, que eles não podem aumentar imposto. Se eles votarem um aumento de um imposto, eles vão para o comitê de ética do partido, podem ser até expulsos. Porque são mecanismos de controle que nós estipulamos para evitar que o contexto, os incentivos locais acabem pressionando os nossos mandatários a se desvirtuarem. Então esse é o primeiro ponto. Quando o senhor fala a respeito de um Estado simples, leve e eficiente, é basicamente um modelo de um Estado liberal. Então, vamos comparar. Como é que é o Estado brasileiro hoje? Absolutamente inchado. Né? Você tem aí inúmeras autarquias, né, e estruturas estatais. A gente pega o governo Lula hoje, com 38 ministérios, anunciou mais um ontem, né? Então, sempre criando novos cargos, com salários altíssimos, o judiciário mais caro do mundo. Todo esse custo a população paga. Quando o cidadão vai ali no mercado, compra a sua comidinha, ele está pagando imposto. Quando ele coloca o filho na escola, ele paga imposto. Quando ele entra no ônibus, paga a passagem, ele está pagando imposto. Tudo isso vem do bolso do cidadão. Nós, como liberais, entendemos que esse dinheiro tem que ficar para as pessoas, porque o indivíduo, o liberal, o cidadão, ele sabe muito melhor como gerenciar e as necessidades da sua vida do que um burocrata sentado no ar-condicionado lá em Brasília, não é mesmo? Então, esse é o primeiro ponto. E acabar com os privilégios políticos entra bastante nessa questão. Não só político, mas da elite, especialmente do funcionalismo público. Até fala-se muito que o Novo é contra o funcionário público, o que é grande mentira. O nosso governador Romeu Zema, que pegou um estado falido pelo PT durante toda a gestão Pimentel, os salários dos funcionários públicos atrasados, centenas de milhares de funcionários públicos no SPC e no Serasa, porque o governo não estava pagando os empréstimos consignados. A primeira coisa que o governador Romeu Zema fez foi acertar as contas, e daí um grande exercício de gestão e capacidade. Veja, nós somos até na linha para renegociar os contratos das rações dos cachorros da Polícia Civil para conseguir sobrar recursos no fim do mês e pagar os funcionários públicos em dia. E hoje, os funcionários públicos respeitam, têm grande admiração pelo governador Romeu Zema, tanto que ele foi eleito no segundo turno. Mas existe uma elite do funcionalismo público que tem privilégios e absurdos, salários astronômicos que não condizem com a realidade do brasileiro. Por exemplo, cada senador tem 2 carros. Isso é uma coisa que teria que acabar. Tá? Acho que está vendo
os privilégios do judiciário. É outra coisa, receber auxílio moradia para quem já Os penduricalhos, auxílio terno, auxílio livre, auxílio... Isso é uma coisa que É surreal. incompreensível, né? Um país pobre como o nosso, né, completamente desigual, completamente fora da realidade, não entendeu ao momento. Tudo bem, tem que ganhar bem, acho que as pessoas têm que ganhar bem, Quando a mas... gente está vendo que parlamentares em algumas cidades, alguns países da Europa, eles vão de bicicleta. Na Suécia é um caso, tem um kitnet para morar lá, né? Enquanto lá, um deputado em Brasília, ele ganha um auxílio mudança, que é um salário um mês, é quase 40 mil reais. Se ele é reeleito, ou seja, ele ainda está morando em Brasília, ele ganha um auxílio mudança também, mesmo não precisando se mudar. São essas coisas completamente absurdas, que talvez não tenham um impacto tão grande no orçamento público, quando comparado assim às grandes estatais bilionárias, mas tem um simbolismo, né? Eu gosto de usar o exemplo do nosso governador Romeu Zema, porque Minas Gerais, quando ele assumiu o estado, o governador morava no Palácio das Mangabeiras, um palácio, né? A coisa que a gente traz da monarquia. Até o nome da casa residencial é a vida faraônica. Havia 30 empregadas à disposição do governador e 7 aeronaves à disposição do governador e do seu grupinho. Vendemos as aeronaves. As que a gente não vendeu foi para a saúde, para a segurança. O Palácio das Mangabeiras foi transformado num centro cultural. Olha que legal, agora só a família pode ir no palácio, né, que é um evento agora, tem espaço lá com restaurantes, enfim, apresentações. E um museu. Um museu que se sustenta, né, e o governador, com seu salário, paga a sua própria casa alugada, que ele é de Araxá, ele não é de Belo Horizonte, ele aluga a sua casa. Osmil, você me empresta o doutor Eduardo Ribeiro por um minuto? É emprestado. Doutor Eduardo Ribeiro, eu fui contando nos meus dedos, 1, 2, 3, 4. Nesse curto espaço de tempo, o senhor já se reportou ao governador Romeu Zema 7 vezes. Foi tudo isso? Nossa, tem que me policiar, então. Contei. Eu contei 6. Na gravação, a sua auxiliar pode fazer a conferência. Mais do que ele se orgulha do governador. Claro, nossa. Eu tenho belíssimas impressões sobre o Romeu Zema. Primeiro, pelo feito que ele, no estado mais politizado do Brasil, que tem em memória os grandes políticos do nosso país, o Romeu Zema se elege governador. Primeira disputa eleitoral a que ele ousou competir. E Minas Gerais, com 51 deputados federais, não elegeu na eleição de 2018 e nem na eleição de 2022 nenhum deputado federal. Explica isso pra gente. Perfeito. Em 2018 nós elegemos 2 deputados federais, foi o Thiago Mitrô e o Lucas Gonzalez, e 3 deputados estaduais. Não, eu estou me reportando a Minas Gerais. Sim, em Minas Gerais. Em Minas Gerais nós elegemos 2. Em 2022 foi uma eleição muito diferente. Eu até comentava ontem a respeito disso, porque nós, em 2018, havia um senso de renovação, né, uma abertura política no centro-direita, vários candidatos tentando ocupar aquele espaço que no fim foi ocupado pelo Bolsonaro à direita, mas que deu bastante oportunidade para as pessoas que estavam vindo de fora, especialmente o Novo, na sua primeira eleição geral, com aquele senso de renovação, um senso de urgência da sociedade em renovar o Congresso. A gente aproveitou muito essa oportunidade. Em 2022 foi um cenário completamente diferente. A eleição ela já começa polarizada. Com o Bolsonaro e o Lula, e o PT e o PL. Tanto que o Novo não foi o único partido que reduziu. Felipe Dávila, né? E nós lançamos o candidato Felipe Dávila, outros partidos lançaram seus candidatos. Havia uma tentativa de se criar uma força de centro-direita que acabou não vingando, porque a eleição já começou decidida, foi quase com um segundo turno logo no começo. E isso prejudicou os deputados federais. Tanto que não foi só o Novo que perdeu cadeiras. O PP perdeu cadeiras, o PSD perdeu cadeiras, o Republicano perdeu cadeiras. Todo mundo acabou encolhendo e não foi diferente. E em Minas Gerais, nós também tivemos uma dificuldade, e aí não foi culpa do governador Romeu Zema. Foram 2 fatores que eu considero que nós estamos consertando, inclusive agora para as próximas eleições. Que é, em 2020, nós deveríamos ter crescido mais. O Novo deveria ter tido a responsabilidade de disputar eleições em mais municípios. Mas por um erro, na minha avaliação, do antigo Diretório Nacional, a gente acabou disputando apenas em 4 cidades em Minas Gerais. Imagina, você tem um governador de um estado que tem 853 municípios, você vai disputar apenas 800 e tantos 4 ou municípios, 5 cidades. Poxa, não dá.
E isso acabou impedindo que o Novo construísse a sua capilaridade, que você tivesse vereadores e prefeitos por todo o estado. Isso prejudicou a própria eleição do Romeu Zema. Ele poderia ter ido muito melhor, inclusive, se nós tivéssemos uma base maior, mas prejudicou especialmente as candidaturas dos nossos deputados estaduais e federais que não tinham base, né? Não tinham base e, lógico, tiveram que enfrentar, nadar contra a corrente da onda 22, que foi, a gente viu, assim, a ponto de, costumamos usar como exemplo, que o estado de São Paulo teve 500 mil votos no 22 para governador, e não tinha candidato a governador com 22, o candidato era o Tarcísio, tanto que a campanha no segundo turno é Tarcísio é 10, né? Porque a população colocou o 22 de cabo a rabo. A gente não imaginou que haveria uma onda tão parecida quanto foi 2018 e acabou sendo até maior. Isso prejudicou os partidos que estavam tentando construir uma alternativa. Agora, eu espero genuinamente que essas eleições tenham sido o fim de um ciclo e que agora novas lideranças possam surgir, né, para disputar a candidatura à presidência. Eu acho que o Novo vai ter um papel importante nisso. É por isso que o senhor veio pescar o Remo Jarudo aqui no Acre? Sem sombra de dúvida. O Emerson Jarudo nós já vemos observando há muito tempo. O Novo sempre teve uma filosofia, que acho que inclusive foi errada, de tentar sempre criar das próprias bases as suas lideranças. Mas é um erro imaginar que não existem pessoas muito boas e alinhadas já atuando na política em outros partidos. Então nós mudamos um pouco essa chave e uma das primeiras pessoas que surgiu nas nossas prospecções foi o próprio Emerson, né? E nós viemos atrás dele através do Fábio Osterman, que já era um conhecido seu de outras lutas políticas e hoje é membro do Diretório Nacional do Novo, ele é lá do Rio Grande do Sul. Nós começamos as conversas e o Emerson entendeu então que é um casamento que faz sentido, né? Porque ele é um liberal, ele é jovem, ele veio para enfrentar esse mecanismo, esse sistema político velho que já está corrompido, né? Com as suas ideias, conseguiu vencer eleições difíceis aqui com muito pouco dinheiro, com a sua opinião, com a sua capacidade, né, de liderar. Isso tem tudo a ver com o Novo, né? Não é mesmo? Foi assim que a gente sempre venceu as eleições, foi assim que a gente sempre conseguiu espaço, então tem tudo a ver e a gente está muito feliz com a vinda dele. Nós aqui somos um crítico do atual modelo político e partidário do país. Eu acho que esse sistema eleitoral nosso, sistema político mesmo, por exemplo, eu sou um parlamentarista. Somos dois. Então não consigo conviver com o presidencialismo. Aqui diz que vocês querem um sistema político verdadeiramente representativo. Nós aqui, pelo menos eu, não sei o Narciso, acho que não se posicionou sobre isso não. Não, já, é favorável também. Nós somos a favor do sistema parlamentarista, voto distrital, que é uma verdadeira mudança, ela é mais representativa, ela aproxima mais o eleito do eleitor. Porque hoje, se você perguntar a 50% da população ou mais de quem ele votou para o deputado federal, ele não sabe, então não tem nem como cobrar, né? Perfeito. O voto distrital precisaria ser implantado no país. Qual a opinião do Novo sobre esse sistema? É justamente essa. O presidente responde no próximo bloco. Ah, perfeito. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco. Até já. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a entrevistar o presidente nacional do Partido Novo, o jovem empresário Eduardo Ribeiro. Registramos aqui as presenças de Willy Viana, que é o chefe de gabinete do deputado Emerson Jarude, o próprio Emerson Jarude, nova liderança do Novo. Também a Nani Damasceno, que é jornalista, sejam bem-vindos. E eu esqueci ainda do Thales, é isso? Thales da Cruz, que é o homem da fotografia, também integrante da assessoria do deputado. Sejam bem-vindos. Boa noite. Presidente, antes de responder a pergunta feita na virada do bloco pelo Osmir, uma perguntinha rapidinha, sem muito prejuízo, porque ela é curtinha, então a resposta também é curta. Nós temos aí várias, digamos assim,
antes a gente chamava facção, hoje não pode chamar, senão o pessoal vai dizer que é facção criminosa, mas tendência, né, do partido, de ideologia de direita. Nós temos os conservadores, nós temos os liberais, nós temos os democratas cristãos, que são mais jovens agora, uma tendência mais jovem, e tem também os chamados, os extrema direita. O Novo se enquadra em qual dessas tendências? O Novo é um grande guarda-chuva que vai da centro-direita até a direita. O Novo não atende reacionários, que são as pessoas que querem voltar para o passado, enfim, que defendem a ditadura, nada disso. Nós somos democratas, liberais, do campo da direita, e ali é uma grande aliança de liberais, libertários, conservadores de tendência religiosa, mas que concordam especialmente com relação ao modelo de Estado, de reduzir o tamanho do Estado e dar à sociedade a sua liberdade para construir suas próprias culturas e cultivar sua própria cultura. E curioso, né, que o Novo ele nasce num momento de uma crise econômica muito forte. Ele começa a crescer numa crise econômica muito forte do governo Dilma, 2015, foi um desastre, né? Completo, né, um governo horrível. Então ele vem com ideias que falam muito a respeito da economia, de liberdade econômica, abertura comercial, desburocratização, foco no empreendedorismo para geração de riqueza. Mas a essência do Novo era liberal de liberdades civis, né? A liberdade desde dos seus primórdios. E agora me parece que nós estamos tendo que voltar a discutir liberdades civis, né? Liberdade de expressão, né? Liberdade de manifestação religiosa. Recentemente, inclusive, entramos no Supremo contra uma portaria do Conselho Federal de Psicologia que vedava que psicólogos promovessem sua própria religião, dissessem de qual religião você era. Isso é um absurdo, né? Você tem que defender a liberdade religiosa. Se eu quero ser atendido por um psicólogo cristão, espírita, ou o que seja, eu tenho que ter o direito de saber qual é esse psicólogo. Então, nós estamos discutindo questões que deveriam ter ficado no passado, né, doutor Osmir, de liberdades civis. Então, isso está revivendo um pouco novo esse âmbito. Mas, de forma bastante resumida, nós somos um partido de direita liberal que vai da centro-direita à direita, uma grande aliança de liberais, libertários e conservadores. Okay, muito obrigado. Osmir, rapidinho, sintetiza a pergunta para ele entrar no ritmo. Eu falei sobre o sistema político vigente do país, que nós consideramos equivocado, político e partidário, e eleitoral. E qual era a opinião do Novo sobre isso? Não, concordamos plenamente com o seu diagnóstico, doutor Osmir. Acho que nós, além do sistema cefálio, ele foi sendo deturpado ao longo dos anos, principalmente por duas questões. A primeira, chamada emendas parlamentares. Isso cria uma relação de parlamento com o governo completamente distorcida daquelas funções que deveriam ser. E a outra se chama fundo eleitoral, fundo partidário e fundo eleitoral, especialmente no modelo como ele é hoje, né, em que os diretórios nacionais, os caciques, têm total controle dos recursos e praticamente escolhem quem vai se eleger ou quem não vai se eleger. Isso tira muita liberdade e capacidade de atuação autônoma dos nossos parlamentares. Com relação ao que a gente defende para um modelo de reforma política, é um modelo de votação e eleição distrital, ou distrital puro, ou distrital misto, que é o modelo alemão, né, que pode ser bastante discutível até pelo tamanho do país, que possa valer a pena. Não há consenso, alguns defendem distrital puro, alguns defendem distrital misto, mas nós defendemos o voto distrital. O modelo como ele é hoje proporcional, ele causa inúmeras distorções e ele só beneficia quem já é conhecido, quem tem estrutura, quem tem dinheiro para rodar o estado todo e fazer campanha. O distrital você iria reduzir a área geográfica, o âmbito geográfico, é muito mais barato e muito mais rápido você acaba se tornando conhecido. Tem outro fator nas reformas eleitorais que os políticos costumam fazer, que é diminuir o tempo de campanha, né? Pode parecer por lógica, vai ser mais barato, mas você dificulta as pessoas que querem entrar na política de se tornarem conhecidos. Então, você só vai prevalecendo naqueles que já são conhecidos. Então, um modelo distrital puro, distrital misto para a eleição, e uma grande corrente do partido defende o parlamentarismo. Eu mesmo defendo o parlamentarismo. Então, já fica aqui o convite. Nós defendemos esse modelo por causa de todas as deturpações do presidencialismo, inclusive se o presidente é muito frágil, ele vai deixando isso acontecer, e é o que está acontecendo hoje. A gente vê um parlamento com muita força, né? E as forças políticas que acabam brigando entre si, geralmente são para benefício próprio, né? E não em função da sociedade como nós defendemos que deveria ser. E é lógico, defendemos
uma migração do modelo de financiamento público, que a gente considera um erro, por um modelo de financiamento privado, ainda que seja de pessoa física, pode ser discutido se a empresa pode votar ou não, mas o modelo que está hoje, o Brasil é o país no mundo que mais gasta, que mais coloca dinheiro em partidos políticos, assim, disparado, mas é muito à frente do México, que é o segundo. O fundo partidário, o fundo partidário é R$1 bilhão por mês, e o fundo eleitoral, que deve aumentar agora na mini reforma, é R$5 bilhões por mês. E o horário de TV, rádio, tempo de TV tem um custo que aproximadamente dá R$1 bilhão por ano em renúncia fiscal, que também quem vai pagar essa conta é a população, né? E absolutamente regulado. Então você acaba direcionando para os partidos que são os partidos que já são maiores. Na Inglaterra, por exemplo, só recebe dinheiro público os partidos da oposição. O partido que é governo não ganha, porque ele já tem naturalmente uma própria exposição. Então são mecanismos que eles criaram para ter mais competitividade. Aqui não, aqui quanto maior o partido, mais dinheiro, né? E a lógica democrática nisto, né? Exato, para você ter de fato alguém para fiscalizar. O doutor Eduardo Ribeiro, João Amoedo, o novo deve a ele a sua criação. É um ilustre cidadão. Já não está mais presidindo, você o substituiu, o sucedeu. João Amoedo era um alto dirigente do Banco Itaú, um homem rico, branco e logicamente diplomado. Isso juntou a elite paulista. E o Novo criou a má fama, politicamente falando, de ser um partido de homens ricos, brancos e diplomados. Isso não tem dificultado o crescimento do Partido Novo? Entendo que no começo talvez sim, por um certo, inclusive uma narrativas contrárias até para bater no Novo, sem querer trazer as ideias que deveria ser o que deveria ter sido discutido, mas para trazer ataques ao partido com relação a quem fundou, enfim, os supostos interesses de quem fundou. Mas a gente tem conseguido vencer bastante isso, sabe? Para você ter uma ideia, nós conseguimos nos últimos 4 meses bater recordes de filiações mensais. Nós fizemos ajustes, o partido entendeu que era necessário mudar, nós carregávamos muitos dogmas que acabavam dificultando o crescimento do partido. Nós fizemos essas reformas internas e hoje o partido é muito mais acessível, inclusive, a toda a população, especialmente jovens também que tinham dificuldade de entrar no Novo. Hoje nós temos a juventude do Novo, né? Então, grupos muito grandes de pessoas nas universidades já vindo para o partido e uma marca muito forte. Nós temos pesquisas que mostraram, fazendo todo um processo de rebranding, que mostra a percepção da sociedade com relação à marca do partido como uma percepção de integridade. Confio nas pessoas que estão lá. Posso até não concordar, mas sei que são pessoas sérias. E isso, dentro do campo da política, é muito valioso. E nós temos muito cuidado, inclusive, em buscar pessoas que contribuam para construir essa credibilidade. Pessoas que, de fato, têm um histórico idôneo, um histórico de respeitabilidade na sua comunidade e na sociedade. Porque isso acaba criando um ambiente confortável para quem não é da política ainda vir fazer política. Os senhores sabem muito melhor do que eu quantas pessoas boas vocês conheceram ao longo da história que não quiseram entrar para a política porque às vezes não queriam se envolver, né? Enquanto vocês hoje já estavam lá brigando, tentando trazer outros, muitas pessoas não queriam se envolver por causa dos partidos políticos. E nós queremos criar essa instituição que seja segura, que seja confortável, que seja... E nós temos conseguido fazer isso. Hoje o partido tem crescido, eu estou muito contente. Estamos conseguindo vencer essas barreiras, esses preconceitos que foram criados ao longo do tempo com relação ao Novo. Doutor Eduardo, eu e Narciso, como já dissemos, nós fomos constituintes em 1988. Quando lá chegamos, nós nos deparamos com 2 problemas. Primeiro, se os senadores que lá remanesciam, que tinham 8 anos, e que não foram eleitos constituintes, se poderiam participar da Constituição. Como era uma constituinte congressual e não exclusiva, deliberou-se que eles deveriam participar. O segundo problema, quando chegamos lá, também tinha pronto um modelo de Constituição que foi até comandado pelo Afonso Arinos, né? Aquele grupo de notáveis, tá? E a discussão foi, vamos iniciar com esse grupo
ou vamos começar do zero, do nada, ouvindo a sociedade brasileira? Prevaleceu ouvir a sociedade brasileira como um todo para criar uma nova Constituição. Eu estou dizendo isso para afirmar que cada inciso, artigo que tem na Constituição é de uma emenda parlamentar ou de uma emenda popular e que tem a justificativa. Aí eu gostaria de perguntar como o senhor vê a atual posição do judiciário brasileiro, notadamente do Supremo. Eu não aqui, nem primeira nem segunda instância, eu estou abordando, mas notadamente do Supremo, que jamais consultou para dizer como pensava o Constituinte, qual a justificativa para apresentar determinada emenda. E ele a Constituição, ele faz a sua própria Constituição. A legisla, viola a Constituição algumas vezes. Como é que o Novo está vendo isso? De novo, é um pouco daquilo que eu havia comentado a respeito de nós temos que voltar a discutir liberdades civis, direitos civis e Estado democrático de direito. Nós não gostaríamos de ser, mas temos sido muito críticos à atuação de boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, muito em função dessa usurpação de competência que tem acontecido para cima do Congresso. Podemos aqui discutir as falhas, as omissões do Congresso e não levar essa discussão para consolidar, isso acho que de fato é um erro, mas isso não justifica o Supremo avocar para si prerrogativas que são claras do Legislativo. Podemos citar aí agora mais recente essa votação a respeito da descriminalização das drogas. Aqui não importa se você é a favor ou contra, mas não tem como ninguém elegeu os ministros para tomar essa discussão, uma discussão tão importante para a sociedade, né? Que deveria ser feita no parlamento, deveria ser feita até em discussões muito mais amplas envolvendo a sociedade, porque são questões muito sensíveis. O aborto e outras coisas que têm um impacto significativo até na gestão, por exemplo, o imposto sindical, que já foi negado, já foi derrubado numa reforma trabalhista recentemente e agora eles vão colocar de novo em votação e está vencendo de 3-0 a votação para o retorno do imposto sindical, porque os sindicatos perderam 98% da arrecadação porque não entregam valor para o trabalhador, né? Então, a que ponto isso me preocupa bastante, o Novo tem sido bastante crítico com esse avanço a respeito do Supremo, principalmente em questões que deveriam ser únicas, exclusivamente do Legislativo, mas o Congresso precisa fazer uma reflexão e uma meia-culpa de que eles estão deixando esse espaço para que eu diria o Senado Federal, não? Especialmente o Senado Federal, porque tem a função mais específica de fiscalizar e de se contrapor ao Supremo Tribunal Federal. Doutor Eduardo, de novo eu. Eu tinha 14 anos de idade. Sim, faz muito tempo. Faz tempo. Confesso que faz muito tempo. Quando fui assistir um comício do então candidato Jânio Quadros à presidência da República. Isso em 1960. O lema da sua campanha era uma vassoura para varrer a corrupção deste país. Eu vi com esse... O senhor já tinha nascido, não? Sou de 88, sou dono da Constituição. Você tinha nem nascido. Claro que não tinha. É um garoto, E né? veio a eleição de Jânio Quadros e deu no que deu, e a corrupção não foi varrida. Passa-se o tempo, Fernando Collor de Mello, em nome do combate à corrupção, se elege presidente da República. E deu no que deu. E o combate à corrupção continua sendo uma bandeira de inúmeros falsos moralistas. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com a bandeira do combate à corrupção. Eu confesso ao senhor, aqui de pleno e de pronto. Eu já exerci 3 mandatos parlamentares e minha esposa, foi 8 anos, esteve no Congresso Nacional como deputada federal. O senhor acha que nós devemos continuar priorizando
aquilo que é uma obrigação. E o combate à corrupção continuar sendo a bandeira que ainda se encontra-se a serviço dos falsos moralistas? Eu acredito que sim, porque não existe sociedade, não existe Estado, não existe nação que prospere se você não começar com os políticos dando exemplo para a sociedade. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós acreditamos que o exemplo arrasta. Então, e esse sempre foi o grande desafio do Novo, buscar pessoas que inspirem os outros, de fato, nem que seja mais difícil, nem que leve mais tempo, mas pessoas que sirvam de inspiração para dizer, eu confio nessa pessoa, ele não vai me decepcionar. Pessoas com convicções fortes e que estejam muito alinhados com o modelo de Estado que nós defendemos, porque não adianta nada simplesmente combater os sintomas, você tem que bater as causas. Quais são as causas? A primeira é o tamanho do Estado. Quanto maior for o Estado, mais burocrático, mais estatais, mais espaço você vai ter para a corrupção, seja no alto nível. O próprio modelo eleitoral, a forma como ele é feito, o modelo político, o sistema político como ele é organizado, tudo isso precisa ser alterado. O segundo ponto, transparência. Precisa ter transparência, precisa ter governança na gestão pública. Já existem estudos, existem modelos, nós temos instituições internacionais que já têm estudos muito prontos dizendo qual que é o caminho. A diferença é que nós temos no Brasil políticos dispostos a matar no peito e falar, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou implementar, porque mais transparência significa menos chance de corrupção. Então, uma das principais bandeiras do Novo, além da redução do Estado, que é sintomático para nós, é trazer mais transparências e evitar constranger qualquer uma pessoa que queira fazer isso. Acho que ao longo do tempo, o próprio mecanismo, se nós seguirmos nessa linha, vai diminuir o desperdício público e a corrupção, e esse dinheiro vai ficar no bolso do cidadão, das famílias, das mães de família que vão comprar, e assim a gente vai reduzir a pobreza, assim a gente vai reduzir a desigualdade. Esse é o nosso modelo que a gente acredita, mas não dá para abrir mão de combater a corrupção em nenhum momento. E infelizmente, ainda no que diz respeito a tentar voltar a brigar pelos direitos civis, nós temos um caso clássico que aconteceu recentemente, que foi a cassação do Deltan, né? Talvez uma das pessoas que foi o maior simbolismo ali de combate à corrupção, o maior escândalo de corrupção da história do mundo. E um dos principais procuradores da pessoa que estava à frente, que peitou o sistema, foi cassado de maneira absolutamente inacreditável. Né, e perdeu o seu mandato. Né? Então, olha como nós retrocedemos muito em termos de Estado de Direito no Brasil. Osmir, aguarda só 2 minutinhos, nós vamos ao intervalo comercial e você volta na sequência. Eu ia deixar eu perguntar de novo. Pronto, então pergunta. Vamos lá, seguir. Vamos seguir, pode fazer a pergunta e ele vai já. Não. Vamos ao intervalo comercial. E no retorno o Osmir faz a pergunta. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se por acaso você chegou agora, sintonizou o seu televisor no canal 8.1, nós estamos aqui a conversar, a entrevistar o presidente nacional do Partido Novo, o jovem empresário Eduardo Ribeiro. Tá? Lembrando que você pode também disponibilizar toda a programação da TV Rio Branco no portal oriobranco.net e também no nosso canal no YouTube, ok? Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. E muito obrigado mais uma vez a todos pela audiência na capital e no interior, e você também espalhado pelo Brasil e mundo através da Rede Mundial de Computadores, a nossa internet. Antes de o Osmir fazer a pergunta dele, mais uma perguntinha básica aqui, presidente. Em 2018, o Partido Novo surgiu, como o próprio nome diz, o Novo, mas parece que não empolgou muito, né? Apesar do João Amoedo ter feito ter um bom desempenho nos debates e nos programas também. Não passou de 2,5% do eleitorado. E aí em 2022 encolheu o partido, não chegou a 0,5% do eleitorado, embora o Felipe Dávila também tenha sido brilhante nos debates, verbaliza bem, assim como o senhor conversa bem, domina bem o assunto que se propõe a debater, mas não empolgou. Por quê?
Eu acho que em 2018 nós até fomos relativamente bem para um partido que... E vocês não fugiram em momento algum do manifesto, programa e estatuto nesses 4 anos. Não. Mas isso não funcionou. Mas em nenhum momento nós vamos fugir, né? Acho que... Mas o João Amoedo fugiu. Tanto que não está mais no partido. E ali foi bom porque o partido cortou na carne, provou que não tem dono, né? Não tem o João dono. Amoedo anoiteceu e não amanheceu no partido. Não tem dono e que os que ficam se mantêm fiéis e leais àquilo que a gente sempre defendeu, muito embora dependendo, toda eleição tem sua história, toda eleição tem o seu contexto, mas o que nós sempre nos propusemos a fazer, nos mantermos fiéis aos nossos princípios e valores, tentar comunicar para a sociedade e construir aos poucos Qualquer as um bases. que fugir à regra vai ter o mesmo destino? O ideal é que, se em algum momento não se enquadrar, que busque um partido que faça mais sentido para você, mas o Novo em si, a nossa instituição, não vai mudar o seu pensamento. Nós podemos mudar alguns dogmas, abrir mão, nos flexibilizar, mas os princípios e os valores se mantêm absolutamente intactos. E eu acho que é um grande desafio num país muito populista, né? O Brasil acaba cultuando personalismos, pessoas, então nós temos essa veia latina que atrapalha um pouco aquilo que o Novo se propõe a fazer, que é debater ideias, defender ideias. Mas quando você, e até nós temos estudos que mostram isso, quando você pesquisa na sociedade ou vê a opinião das pessoas, a marca do partido é sempre entre os 3 ou 4 partidos mais lembrados, que eu me considero um novista. Então, você tem 33 partidos, você está entre os 4 primeiros, poxa, então a marca já está boa, você já larga bem. O nosso desafio agora, que foi o que nos prejudicou muito nas eleições, principalmente, lógico, teve a polarização, mas é a construção dessa base. Não dá para achar que nós vamos ficar elegendo deputados estaduais, deputados federais, sem construir vereadores, sem construir lideranças locais, né? Trazer pessoas, uma base muito mais ampla e nacionalizada. Nós estamos consertando esse erro e 2026 vai ser bem diferente. Minha pergunta... Não, para mim. Eu ia perguntar, ele transferiu para... Foi. É o seguinte, eu fico satisfeito em ouvir que o partido defende ideias. Porque a anarquia partidária do Brasil chegou a um ponto que aqui no Acre teve um partido que colocou, temos vagas para candidato a vereador e também para deputado estadual depois. Isso é um absurdo. O cara não convidando assim... O cara não conhece o programa do partido, não sabe suas ideias, mas recebe um convite, que é um verdadeiro absurdo, mas aconteceu. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu vou repetir uma frase que todo mundo diz. O cidadão mora no município. E é aqui que deveria estar a maior quantidade de recursos arrecadados nos municípios. No entanto, quase 90%, não é isso, mas fica em Brasília. 75. 75. E 15 no estado. E 10 nos municípios. 10%, 15% no máximo. Nós estamos discutindo agora no Congresso, já aprovado na Câmara, a reforma tributária. Como é que o Novo está vendo essa aprovação na Câmara? E se isso vem beneficiar municípios e estados? Porque o Brasil, enquanto não combater as desigualdades regionais, eu vivi no seu estado, morei 3 anos lá, é um estado altamente desenvolvido. Em contrapartida, nós temos o inverso. Algumas regiões do Nordeste e do Norte do Brasil totalmente empobrecidas. Basta dizer que as cidades mais miseráveis do país estão concentradas no Nordeste e Norte do Brasil. Essa reforma, no entendimento do Novo, ela melhora esse combate à desigualdade nojenta, desculpa a expressão, vigente no país? Doutora, se me permitir fazer um gancho a respeito do seu comentário anterior à pergunta, que se referia ao compromisso ideológico dos candidatos que vão fazer parte do partido. No Novo, nós temos um processo de seleção e de formação dos candidatos. Como eu disse, você não precisa ser amigo de ninguém, você simplesmente se inscreve, entra em contato com o diretório, você faz uma prova, tem uma análise de currículo, tem uma análise de competências, mas você tem todo o direito de ir se formando e se adequando para você ser candidato pelo partido baseado no seu próprio mérito, contanto que você tenha alinhamentos de valores com o partido. Esse é um outro grande diferencial do Novo. Com relação especificamente à questão da reforma, eu acho que a discussão inicial
muito do diagnóstico que o senhor fez a respeito do nosso pacto federativo, que é completamente deturpado. Quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, são histórias completamente diferentes do ponto de vista de construção de Estado, né? Os Estados Unidos foi por meio de uma revolução das colônias, entraram em guerra com o poder central, né? Com o Império Britânico. E as colônias, depois da sua independência, decidiram criar a União. Né? Tanto que o nome é Estados Unidos, não tem um nome específico que denote a tudo. E ele se considerava, não, eu sou um cidadão da Virgínia, eu sou um cidadão da Pensilvânia, ele não se considerava americano, isso veio depois. E ao o poder vir de baixo para cima, eles limitaram o tamanho do poder e da capacidade de arrecadação da própria União. Falaram, ok, nós vamos ser um país, mas a União vai ter apenas essas atribuições. No Brasil foi diferente, nós éramos um império, nós éramos um Estado unitário que foi dividido em capitanias e que depois foi dividido em estados, províncias e estados, mas que a União foi aos poucos dando o poder e o recurso, é o contrário dos Estados Unidos e do Brasil. E isso prevalece até hoje. Nós temos um modelo em que, como o senhor comentou, basicamente os principais impostos são todos arrecadados, ficam no governo central e ficam os prefeituras e os estados basicamente na mão. Nós defendemos uma completa reforma, não só tributária, mas do Pacto Federativo, né? Porque estados e municípios não têm apenas autonomia de recursos financeiros, mas autonomia também legislativa, né? Infelizmente, hoje as nossas assembleias estaduais são reduzidas em termos de escopo, porque praticamente tudo é decidido no Congresso Nacional, mas, poxa, um país tão grande como o nosso, 200 milhões de habitantes, com culturas diferentes, com dialetos diferentes, com estilos de linguagem diferentes, que poderiam até ser considerados dialetos, temos que ser submetidos todos a uma mesma legislação federal. Não faz tanto sentido quando você compara com, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E especificamente a respeito da reforma tributária, o Novo não fechou questão porque havia divergências dentro da própria bancada e dentro do Diretório Nacional. Decidimos liberar a questão. Não porque nós não sejamos favoráveis ao IVA, nós defendemos o IVA. Porque hoje o modelo tributário brasileiro é de longe, talvez, o mais absurdo, complexo que existe no mundo e que dá muito poder aos próprios políticos e ao Estado, porque ele consegue dar benefícios concentrados para determinados setores, né, em contrapartida a um custo difuso para toda a população. E nós defendemos que seja mais equânime, mais claro e mais transparente. O IVA traz isso. Mas veio tanto jabuti junto que deixou com alguns deputados ficassem mais inseguros. Vamos torcer aí para que o Senado possa fazer esses ajustes que deixem uma reforma melhor, né, com poucos jabutis para serem trabalhados ao longo do tempo. E em relação às diferenças regionais, e eu sou de Santa Catarina, o senhor falou que é um estado muito desenvolvido, mas nós temos o grande diferencial lá. Nós nunca fomos governados pelo PT. Talvez isso tenha ajudado bastante no nosso desenvolvimento. Mas especificamente a respeito do desenvolvimento regional, que o Novo não é contra auxiliar regiões mais pobres, especificamente famílias mais pobres. Nós defendemos o Bolsa Família, por exemplo. Nós entendemos que o Bolsa Família é um mecanismo de distribuição de renda eficiente. Por quê? Porque ele sai da conta do governo federal e vai para o bolso da mãe de família que sabe exatamente o que a família precisa. O que nós somos muito contra, e infelizmente esse é o modelo do Brasil, é que o dinheiro vai para as grandes estatais, Codevasf, Banco do Nordeste, e que são absolutamente usurpadas pelos políticos, e esse dinheiro não chega na ponta. Então, o que adianta a gente transferir tanto dinheiro e esse dinheiro não acabar retornando para a população? Então, o nosso modelo vigente, mais descentralização, mais poder para estados e municípios, sem esquecer os bolsões de pobreza que precisam ser cuidados, mas que o dinheiro chegue na ponta para quem realmente precisa e não seja consumido na máquina. De novo eu. O senhor praticamente já sai daqui com a impressão que o Osmir Lima está encantado com o senhor. Fico feliz. Ou com o partido. Quem sabe o Hermes Jaruda amanhã trará a ficha de filiação. Já ao fim do programa. Já está convidado. Mas vamos falar de uma coisa um tanto quanto antipática, que é cemitério. Mas senão na cidade tem um assunto que a gente não deve estar abordando, mas tá bom, continua. Mas deixa eu... Certa vez, Zé Américo de Almeida era governador da Paraíba, grande nome na época, e tinha um prefeito adversário que disse: eu vou botar criar uma estátua para esse Zé Américo. Aí convidou ele para ir inaugurar um cemitério na cidade dele. Aí
os auxiliares do governador. Governador, não vá para a inauguração do cemitério, porque cemitério é a coisa antipática, ninguém gosta de cemitério e aquela coisa. Isso não deixa eu ver. Aí quando chegou lá, o Zé Américo deram a palavra a ele e disse: estou aqui a inaugurar uma obra para a infelicidade de quem procura, mas para a felicidade de quem encontra. Então, cemitério agora. O cemitério onde estão repousando os cadáveres de diversos partidos que já foram criados e morreram até na primeira infância, está lotado. E o senhor chamou a atenção que está buscando fortalecer um partido novo para que ele cresça e não desapareça. O Partido Novo tem evitado terminar no cemitério? Nós estamos muito seguros de que o Partido Novo é absolutamente sustentável por algumas razões. A primeira é que nós temos uma grande capacidade de autofinanciamento, de financiamento privado. Não por causa de grandes doadores, mas porque muitos dos nossos filiados, são quase 35 mil filiados hoje no Brasil, contribuem mensalmente com R$30, R$40, R$100, quanto julgar que é necessário. Isso já nos faz o partido com o maior financiamento privado mensal do Brasil. Fora isso, ao longo dos últimos 4 anos, durante a última legislatura, o Novo não usou nem um centavo dos recursos do fundo partidário a que teria direito. E hoje nós somos o partido com a maior caixa no Brasil em função disso. São 106 milhões de reais em caixa que nós temos do fundo partidário. A nossa saúde financeira é bastante tranquila. E usamos esse recurso, inclusive, como um fundo patrimonial. Então, por uma parte, nós temos os recursos vindos de doações de filiados e, por outra parte, nós temos os rendimentos, que é um rendimento alto, mais de R$1 milhão por mês, só desse fundo patrimonial, que ainda fica como caixa, né? Então, infelizmente, muitos partidos que acabam vivendo apenas do fundo partidário não têm condições de se sustentar quando não bate a cláusula de barreira. Porque ao não bater a cláusula de barreira, que é um mínimo de votos que é necessário ser feito, ele perde esse financiamento. Então ele é obrigado a ser incorporado por outro partido ou fazer uma fusão, que aconteceu recentemente. O PTB com o Patriotas, o PROS e o Solidariedade, o PSC e o Podemos, né, e esses partidos foram sendo incorporados. A cláusula de barreira ela vai até 2030. Então vai ficando cada vez mais difícil, né, você manter o seu partido, se depender evidentemente apenas dos recursos do fundo partidário, que não é o caso do Novo, mas esses partidos vão acabando se juntando entre si e a tendência é uma diminuição dos partidos políticos. A cláusula de barreira foi criada com esse propósito. E a minha previsão, lógico que isso aqui é um chute, mas eu acho que em torno de 18, 22 anos, por aí, vão restar apenas 7 ou 8 partidos com representatividade no Congresso Nacional. E nós vamos ser um desses partidos. Estamos chegando ao final do programa. Suas considerações finais. Antes, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta aqui, permita. E é um pouco de questionamento. O partido defende um Estado sem estatais e sem participação de qualquer empresa. Quando vocês colocaram essa ideia, vocês deram uma olhada no Brasil, desse Brasil desigual, porque regiões pobres como a nossa e outras precisam sim do apoio do poder público e muitas vezes através de estatais, né? Como é que o Novo vê essa realidade, se realmente foi dada uma olhada para o tamanho desse país e a sua complexidade e desigualdade? Não, sem sombra de dúvida. Nós temos plena ciência e entendemos os problemas causados pela desigualdade, mas nós não entendemos que esse problema se resolve com estatais. Muito pelo contrário. Hoje nós temos inúmeras estatais no Brasil, a boa parte delas é completamente deficiente, isso custa caro. Se não me engano, nos últimos estatísticas era quase 20 bilhões de reais por ano só para manter funcionários de estatais que não têm nenhuma viabilidade econômica, e isso também transfere muito poder para políticos. Nós recentemente vimos agora nomeações de Aniele Franco como conselheira da Tupi, lá de Joinville, da minha terra, uma empresa de metal mecânica, absolutamente nada a ver, né, com ela que é ministra do governo Lula, de uma área completamente diferente. Então há um uso
por parte dos financiamentos, dos modelos de participação em empresas privadas, mas principalmente de estatais, não só as deficitárias, mas as estatais que são usadas como instrumentos políticos, e aí a gente não pode deixar de lembrar o que aconteceu com a Petrobras ao longo do Petrolão, né? Então, nós defendemos as privatizações, não só porque ela traz mais eficiência de gestão, a gente pode trazer aqui exemplos de estatais de saneamento, do setor elétrico, mas principalmente porque é uma das formas de se combater a corrupção. Legal. E a desigualdade a gente trabalha colocando dinheiro na ponta e não através de estatais. Doutor Narciso, suas considerações finais, por gentileza. Bom, eu acho que vocês concordam comigo, o apresentador e o companheiro Osmi, da satisfação em receber. Mas eu faria só uma última pergunta, para além do agradecimento da sua presença, o seguinte. Na sua opinião, em 2026, nós teremos como candidato do conjunto de partidos que o Novo pertencerá, Tarcísio de Freitas ou Zema? Acho que, primeiro, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, mas acho muito cedo para falar ainda, tanto do governador Tarcísio, quanto do governador Zema, quanto outros nomes que também estão nesse espectro, né? O próprio Sérgio Moro, Eduardo Leite, Rachinho Júnior, Caiado, Tereza Cristina, são vários nomes desse novo grupo que está surgindo. Ninguém ainda colocou isso em mesa, todo mundo ainda preocupado com as suas gestões, com o seu trabalho ali nas suas regiões, mas eu torço muito para que nós consigamos chegar num consenso de um nome único e de fato competitivo, né? Porque nós vamos enfrentar o PT com a máquina novamente, né? Que não é fácil. E a sociedade pode contar conosco para que a gente possa fazer isso. E evidentemente que o nome do governador, ele nunca fugiu de nenhuma missão. Ele disse que preferiria inclusive apoiar alguém que tivesse mais chance, mas ele tem certeza que se for ele escolhido, ele não vai fugir dessa missão. Osmi. Bem, primeiro a alegria de tê-lo aqui, tanto nesse programa como no Acre, né? Eu já estive, como eu falei, na sua terra, trabalhei por 3 anos, meu filho mais novo é barriga verde. Olha só que bom. E gostei das ideias, porque o grande questionamento que eu faço é partido hoje não representar mais nada. E da minha satisfação de ouvir as ideias, porque hoje, equivocadamente, o eleitor vota no cidadão e não no partido. Partidos são permanentes, o cidadão não. O cidadão é mutável. Ele é hoje e não é mais. Agora o partido não. Ele é. Quando nós vencemos as eleições após 64, a primeira grande vitória do PMDB, foi em cima de ideias. A ideia da Constituinte, a ideia das liberdades públicas, de votação direta, uma série de anistia, não é? Isso pegou a população e fez com que o PMDB, por suas ideias, elegesse a grande maioria, nós fizemos 300 e tantos constituintes, né, naquela ocasião. Pois é, quando eu vejo um partido está preocupado com ideias para o seu país, isso, eu e o Narciso já aqui em fim de carreira, isso nos deixa muito satisfeitos, porque hoje, doutor Eduardo, o país que aí está não é o país sonhado por meus avós. Muito nem bem. por mim. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Acabamos de conversar aqui então com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, empresário. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Sucesso, parabéns pelo trabalho realizado como presidente nacional do Partido Novo. Muito Ok? obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Até a próxima segunda-feira, até a próxima semana, se Deus quiser. Registramos aqui a presença do Raimundo Saldanha, apareceu aqui. Seja bem-vindo. Boa noite.